Confira no vídeo de hoje. Do y'all see that? O investigador Tim Morozov estava passando uns dias em uma casa que é muito assombrada. E ele estava lá para gravar os eventos paranormais que ali acontecem. E a primeira coisa é que ele estava escutando alguns ruídos. E quando se aproximou de uma porta, um par de olhos apareceu no canto da parede. Там есть то? Depois disso, ele se afastou e não chegou mais perto daquela porta. E logo após, uma parte do piso se sacudiu sozinha. E quando ele foi ver o que havia ali, deu de cara com um crânio muito bizarro. E em um certo momento da noite, foi possível ver ele se movendo. Твою мать. Все валяется. Um dos equipamentos que ele sempre leva para suas investigações é essa boneca que tem um sensor de movimento. E sempre que alguma coisa passa na frente dela, os olhos dela se acendem. E nessa investigação, essa boneca foi arremessada por alguma força invisível. Ele vê que ela foi arremessada. Então, com muito cuidado, ele vai até o quarto e acaba presenciando mais uma cena bizarra. Моргают глаза. Оно здесь. A boneca foi puxada para baixo da cama, e Tim Morozov, como é muito corajoso, abaixou para olhar. E mais uma vez, gravou uma cena arrepiante. Глаза моргают. Тебе нужна моя кукла? A boneca foi para cima dele em um movimento muito brusco. E o que ele pôde fazer nessa hora foi simplesmente chegar para trás. Após isso, ele continuou na casa. E a segunda parte da investigação trago para vocês no próximo vídeo. E já vou adiantando que está muito bizarra. Um canal indiano foi até um albergue abandonado, pois existem rumores de que coisas estranhas têm sido vistas no interior das instalações. Alguns acreditam que são fantasmas, já outros acham que sejam pessoas possuídas. E nessa noite, enquanto eles estavam andando por esse albergue, conseguiram gravar cenas muito estranhas. A primeira coisa foi essas portas batendo sozinhas. Só que depois disso, as coisas ficaram ainda piores. Assim que ele deu uma olhada onde as portas estavam batendo, ele se virou para trás e avistou uma pessoa passando rapidamente no telhado. E essa pessoa estava andando de uma forma muito estranha. Mas isso não parou por aí. Ele continuou a sua investigação. O que foi visto agora foi uma pessoa passando bem rápido perto deles. E isso sim deixou eles bem assustados. A essa altura do campeonato, o cinegrafista já estava bem assustado.
Mas o que aconteceu a seguir fez ele querer sair correndo desse local. Ele abre a porta do que parece ser um tipo de banheiro, e lá dentro, uma figura muito horrenda pode ser vista por ele. Mas a pergunta que fica: seria isso um fantasma? Uma pessoa? Ou pode ser alguma outra coisa? O canal Magatok Filme recebeu a permissão de um amigo para investigar uma casa que ele acredita que está sendo assombrada por um espírito. E enquanto ele estava investigando essa casa, em vários momentos foi possível escutar alguns ruídos inexplicáveis. Só que em um certo momento, ele presenciou uma porta batendo sozinha atrás dele. E isso, de certa forma, acabou assustando ele. Após isso, ele continuou a sua investigação. Porém, após andar por quase toda a casa, ele se deparou com uma coisa que deixou ele extremamente assustado. Ele escuta algum ruído e quando ele olha para trás, se depara com uma figura no vidro de uma porta olhando para ele. E vendo isso, dá até a impressão de que é o rosto de uma mulher bem estranha. Só que para piorar, assim que ele abre a porta não encontra nada do outro lado. E isso, com certeza, é de arrepiar. O canal Paranormal Point estava investigando uma casa muito assombrada. E nesse local, coisas terríveis aconteceram com os antigos moradores. E nenhum deles ficou para contar história. E nessa noite, enquanto ele estava iniciando o vídeo, um objeto que estava do lado dele se moveu sozinho. Понятных ей существ. Примерно через месяц паранормально. Na hora, ele não percebe nada e continua a sua investigação. E um pouco mais tarde, ele começou a sentir uma presença muito pesada naquele local e também a escutar alguns barulhos. E sem que ele esperasse, foi isso que aconteceu. Ele escuta um barulho e quando ele se vira, não vê nada, mas a câmera que estava fixa filmou uma figura como se fosse uma velha passando por aquela porta. O investigador não acredita que seja apenas um fantasma, mas sim algo muito mais maligno que está assombrando aquela casa. Dois amigos estavam jogando PlayStation juntos, e aparentemente os dois estavam jogando futebol. Só que enquanto eles estavam ali se divertindo, coisas estranhas começaram a ser percebidas por eles. E a primeira coisa foi que uma porta que está ao fundo se abriu sozinha. Um deles parece ficar muito incomodado com aquilo, então eles param de jogar e ele decide ir até lá para dar uma olhada. E aparentemente ele olha e não vê nada de estranho. Só que quando ele volta, os dois são surpreendidos por algo que faz eles congelarem na mesma hora. Assim que o rapaz volta, uma cadeira se move sozinha. E a reação deles foi muito espontânea. Os dois congelaram e não souberam fazer nada naquela hora.
Eu não sei se eles combinaram isso ou se realmente aconteceu algo sobrenatural. Mas você, o que acha que aconteceu aqui? Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra Castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Uma mulher trabalha em um escritório durante a noite. Só que durante os seus plantões, ela tem percebido alguns barulhos estranhos e coisas inexplicáveis acontecendo. E a partir daí, ela passou a filmar tudo o que acontece no seu trabalho. Not sure. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. All right, yeah, I'm gonna be done with that. Oh, nope, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Oh, what was that? Ela abre a janela e dá uma olhada. E do nada, a luz começa a piscar sozinha. E isso deixa ela bem assustada. Então ela não pensa duas vezes e fecha a janela. Só que enquanto ela está ali, alguma coisa bate no vidro. E isso sim dá um grande susto nela. Oh, what was that? Em uma outra ocasião, ela estava trabalhando junto de uma amiga. E as duas escutaram algo batendo do lado de fora. Então na mesma hora, elas foram dar uma olhada. E o que elas viram deixou elas bem intrigadas. It came from the hallway. Oh my god. No. Oh my god. Uma corda que dá acesso à entrada do sótão estava se balançando sozinha, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. E nessa noite foi muito difícil continuar trabalhando. Mas teve uma noite que foi muito pior que essa. E o que ela viu deixou ela bem assustada. Way to the break room. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Do y'all see that? Ela olhou pela janela e havia alguma coisa naquela porta. Só que enquanto ela está ali falando, essa coisa se move e dá um grande susto nela. Após isso, ela afirma que precisa realmente arrumar um novo emprego. E se eu fosse ela, faria isso o mais rápido possível. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!